Nessa atividade, ele pede para a gente determinar os valores dos coeficientes a, b e c nas equações do segundo grau, classificar como completa ou incompleta e encontrar as raízes. Antes da gente começar, eu vou fazer um resuminho rápido aqui. Uma equação do segundo grau, ela tem esse estilo, ax² mais bx mais c igual a zero. O que significa isso? Ela vai ter um termo x², um termo x e um termo sem nenhuma letra. Esse a, b e c que estão aqui é o que a gente chama de coeficiente. O a é o coeficiente, vai ser o número que vai acompanhar o x². O b vai ser o número que vai acompanhar o x e o c vai ser o número que vai estar sozinho. A gente tem duas formulinhas que a gente precisa gravar. Fórmula de delta, que é b² menos 4ac, e fórmula de Bhaskara, que é menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta dividido por 2a. E agora a gente vai resolver as equações baseado nesse resuminho. A primeira equação é x² menos 10x mais 21. Isso igual a zero. Isso aqui de fato caracteriza uma equação de segundo grau. Tem o termo x² e ele é o de maior grau. Tem o x, tem o termo dependente e sempre igual a zero. A equação do segundo grau tem que ser sempre igual a zero. Então, a gente vai identificar aqui. Primeira coisa que ele pediu para a gente identificar, os coeficientes. Os coeficientes são os números que acompanham as letrinhas ali. O a é quem está grudadinho no x². Você pode estar pensando assim, não tem ninguém grudado no x². Tem sim, é o 1. Quando a gente não tem ninguém, é o 1. Quem está grudado no x? Cuidado para você não responder 10. É o sinal acompanha, então é o menos 10. E quem está sozinho é o 21 positivo, então pode colocar direto o 21. Então, ele pediu para determinar os valores dos coeficientes, determinamos. Ele pediu para falar se ela é completa ou incompleta. Ela é completa quando ela tem os três termos, A, B e C. E incompleta quando falta o B ou o C. Com isso, se ela tem os três termos, ela é completa. E agora ele pediu para a gente encontrar as raízes. Para encontrar as raízes, eu tenho que fazer todos esses passos aqui. O primeiro passo é encontrar os coeficientes. Já encontramos. O segundo passo, delta igual a b² menos 4ac. Eu aconselho você a escrever a fórmula toda vez para você ir decorando. Então, eu vou substituir, quem é o b? Menos 10. Então, vou colocar menos 10 elevado ao quadrado. Como é negativo, uso parênteses. Menos 4, no lugar do a eu vou colocar o 1, no lugar do c eu vou colocar 21. O delta, então, vai ser 10², 10 vezes 10 é 100. O menos, quando eleva ao quadrado, fica positivo. 4 vezes 1, 4, vezes 21, 84. O delta aqui, então, vai ser 16. Então, achamos o primeiro valor, formulinha de delta. Agora, eu vou para o segundo. O x é menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. O material chama isso de fórmula de Bhaskara. Hoje em dia, tem alguns estudos que falam que esse não é o nome mais correto, mas também isso não é problema para a gente, não. Então, eu vou colocar o x igual a menos, cuidado com as regras aqui, menos b. O b tem menos, então fica com os dois. É um menos da fórmula e um menos do b. Mais ou menos a raiz quadrada de delta, que foi o que eu achei aqui, que é 16, divididos por 2 vezes 1. Então, o que a gente vai ter aqui agora? O x vai ser menos com menos mais 10, mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é 4, dividido por 2 vezes 1, que é 2. E agora a gente tem um detalhe importante. Como que eu resolvo essa conta aqui, mais ou menos?
A gente não tem como resolver essa conta mais ou menos. A gente separa em duas partes. A minha primeira parte, ó, eu vou somar 10 mais 4 dividido por 2. E a minha segunda parte, eu vou subtrair 10 menos 4 dividido por 2. É esse valor aqui, eu divido em duas partes. Uma parte com a soma e outra parte com a subtração. Essa vai ser a nossa ideia. Tá? 10 mais 4, 14 sobre 2. 14 dividido por 2, 7. 10 menos 4, 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, 3. A equação do segundo grau tem duas possibilidades, tem duas respostas. Quem são as minhas respostas? Ó, 7 e 3. A gente indica assim, conjunto solução. Em geral, a gente coloca a menor e depois a maior, mas não é uma regra isso não. Cuidado que o aluno acha que é um número, uma resposta, 3,7. Não, não é isso. Não é 3,7 a resposta. São duas respostas, 3 e 7. Uma equação do segundo grau tem duas respostas, nós achamos duas soluções. Observa como é trabalhoso resolver uma equação do segundo grau. Mas, em compensação, a gente sempre resolve do mesmo jeitinho. Tá? A minha dica é que aí no material não vai caber isso. Você copia numa folha à parte e pode dividir a folha ao meio, tá? Risca lá com a régua para ficar bonitinho, faz uma réguinha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Faz uma régua, divide o caderno aí em duas colunas para facilitar para você, para não gastar muito, e faz numa folha à parte e depois anexa no seu material. Vamos seguindo aqui agora. O próximo exemplo é o exemplo B. E ele deu a seguinte equação: menos x ao quadrado mais 14x menos 49, isso tudo igual a zero. Então, os passos são sempre os mesmos. É isso que é importante você lembrar. Primeira coisa que a gente faz, ó, o A é quem está do lado do x ao quadrado, não tem ninguém, é o 1. Como tinha o menos, menos 1. O B é quem está do lado do x, se é positivo, pode colocar só o 14. O C é quem não tem letra, é o menos 49. Lembra que o sinal vai junto. Então, se ela tem todos os coeficientes, ela é uma equação completa. Agora, nós vamos resolver essa equação. Para resolver essa equação, vou resolver duas fórmulas. A primeira fórmula de todas é a fórmula de delta. B ao quadrado menos 4 vezes A vezes C. O delta, então, vai ser, no nosso caso, ó, 14 ao quadrado menos 4 vezes o A vale menos 1 e o C vale menos 49. Então, nós ficamos com os dois aqui. O delta, então, 14 vezes 14 dá 196. Cuidado com os sinais aqui, ó. Menos com menos vai dar mais com menos vai dar menos. A gente faz os três, ó. Menos e menos, mais. Mais e menos, menos. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 49 dá 196. O delta, então, vai ser 196 menos 196, que é zero. Então, isso aqui é a nossa solução. O delta igual a zero. Opa, nosso valor de delta. A solução é o x1 e o x2. Então, é o nosso primeiro passo. Eleonora, o delta pode ser zero? Pode, sem problema nenhum. Vamos agora para o nosso segundo passo. Quem que é ele? Ó, nossa segunda fórmula. Menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta. Tudo isso dividido por 2 vezes a. O meu primeiro x aqui, então, vai ser menos, no lugar do b, eu coloco 14, eu volto lá no verdinho, ó, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que a gente calculou e deu zero, dividido por 2 vezes o a, olha lá no verdinho, é menos 1. O x, então, vai ser menos 14, mais ou menos a raiz quadrada de zero é o próprio zero, dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2.
Meu x, então, agora eu vou dividir em duas partes. Minha primeira parte eu vou somar. Menos 14 mais 0 dividido por menos 2. E a minha segunda parte eu vou subtrair. Menos 14 menos 0 dividido por 2. Menos 14 mais 0 é menos 14, que dividido por menos 2 dá 7. Menos 14 com menos 0 também dá menos 14, que dividido com menos 2 também deu 7. Isso vai acontecer toda vez que o delta for zero. O x1 e o x2 ficam iguais. Quem que é a minha solução aqui, então? Ó, 7. Então, pode até anotar isso daqui, se você quiser. Toda vez que o delta for zero, soluções iguais, tá? A gente coloca assim, ó, que as raízes são iguais, as soluções, a resposta são iguais. As raízes são iguais. Se você quiser anotar isso. Aqui o delta, ó, não deu zero. Se o delta não deu zero e deu um número positivo, as raízes são distintas. São diferentes. Vamos continuar, que ainda tem mais equações para a gente resolver. Vou fazer aqui embaixo para não embolar demais. Na letra C, ele pediu o seguinte, ó, x² menos 2x mais 5. Isso igual a zero. Vou fazer a mesma coisa, sempre do mesmo jeitinho. A igual a 1, B igual a menos 2 e C igual a 5. Lembra, ó, o A quem acompanha o x², o B quem acompanha o x e o C sozinho, na ordem, A, B, C. Vamos resolver agora, ó. Ele pergunta se é completa ou incompleta. Se tem os 3 coeficientes, completa. E aí, vamos resolver. Primeiro, eu uso o delta. Eleonora, eu preciso decorar essas fórmulas? Precisa. Toda vez que precisar calcular, escreve a fórmula que você grava. Menos 2² menos 4 vezes 1 vezes 5. O delta aqui vai ser 4 menos 4 vezes 1, 4 vezes 5, 20. O delta vai ser igual a menos 16. E aí a gente tem um problema, porque na segunda fórmula eu vou ter que calcular a raiz quadrada de delta. Só que a raiz quadrada de número negativo não é real. A gente não sabe fazer conta com esse número. Então, o que vai acontecer? Toda vez que o delta for negativo, a gente vai colocar que não possui raiz real. E com isso, acabou a conta. A gente não usa a segunda fórmula. Toda vez que o delta deu um número negativo, eu coloco não possui raiz real e finalizou. Acabou a conta. A gente não mexe com ele mais. Tá? Então, vamos para a letra D. Deixa eu só dividir aqui para ficar um pouquinho organizado. No seu caderno, faça isso também, porque você vai precisar fazer isso numa folha à parte, na verdade, né? Nem é no caderno. Então, coloquei aqui, só para a gente ter condições de continuar. Para finalizar, a letra D. Na letra D, ele colocou essa equação para a gente. X² mais x menos 12 igual a zero. O que a gente vai ter aqui? Vou sempre fazer a mesma coisa, ó. Quem acompanha o x² é o A, quem acompanha o x é o B, quem não tem letra é o C. Se eu tenho os 3 coeficientes, eu falo que essa daqui é uma equação completa. E agora, a gente vai usar as duas fórmulas. Delta, B² menos 4AC. Vou substituir. No lugar do B, eu coloco 1, então fica 1². 4 é 4 mesmo. No lugar do A, eu coloco 1. No lugar do C, eu coloco menos 12. O delta, então, vai ser igual a 1. Ó, menos com menos vai dar mais. 4 vezes 1, 4. Vezes 12, 48.
o delta é igual a 49. Número bonitinho, ó, vai ter raiz, é positivo, não é zero, então eu vou achar duas raízes distintas. Precisa colocar isso que eu estou colocando aqui em vermelhinho? Isso não, o cálculo precisa, mas só para você já ir acostumando com algumas características. O x, então, vai ser menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, dividido por 2a. O x vai ser menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 49, dividido por 2 vezes o a, que é 1. Por isso que a gente tem que calcular o delta primeiro, porque a gente depende dele para usar a segunda fórmula. O x, então, vai ser menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 49, que é 7, 2 vezes 1 é 2. Agora eu vou separar. A minha primeira conta vai ser menos 1 mais 7, dividido por 2. E a minha segunda conta vai ser menos 1 menos 7, dividido por 2. Observa que é esse cálculo aqui, só que um positivo, outro negativo. Então, ó, menos 1 mais 7, 6, dividido por 2, que é 3. Menos 1 com menos 7, menos 8, dividido por 2, que é menos 4. Então, achei as minhas duas respostas, 3 e 4. Como que a gente finaliza isso? Ó, vou colocar lá o conjunto solução. O conjunto solução aqui vai ser menos 4 e 3. Em geral, a gente coloca o menor primeiro, o negativo é o menor. Vamos voltar aqui para a gente entender? Para a equação do segundo grau, observa que é uma receita. É isso que você tem que fazer, seguir a receita. Primeira coisa da receita, achar o A, o B e o C. Segunda coisa da receita, usar a fórmula de delta. Terceira coisa da receita, usar a fórmula de Bhaskara. Última coisa da receita, quarto passo, fazer a solução. É sempre a mesma coisa, é sempre do mesmo jeito. Você precisa agora praticar. Eu continuo no próximo vídeo.